Tua palavra é luz no meu caminho. A Palavra de Deus é a luz do nosso caminho. Tua palavra é... Na Rádio Universidade Marcos Bicalho, falando de Bíblia. Tua palavra é luz no meu caminho. Luz no meu caminho, meu Deus. Olá, gente amiga! Continuando nesse parêntese que nós abrimos aí para Semana Santa, então vamos hoje pensar um pouquinho sobre a Sexta-feira. Sexta-feira Santa, um dia para nós tão especial, né? Um dia de penitência, um dia de a gente ficar mais recolhido, um dia em que a gente fica mais assim, pensando, né, em Jesus, na sua dificuldade, na morte, etc, etc. Pois é, então a gente precisaria de pensar também sobre o significado dessa morte de Jesus. Às vezes, a gente se apega um pouco, sem raciocinar, sem pensar, nessa catequese mais tradicional, né? Porque Jesus morreu para nos salvar dos nossos pecados, Deus exigiu expiação de sangue do seu filho e tal, para nos salvar e tal. Será que nós estamos entendendo isso direito? Vamos pensar uma coisa aqui. Quando a gente é criancinha, lá na catequese inicial, então as catequistas nos ensinam que Jesus andou pelo mundo, pregava a bondade, curava os doentes e tal. E a meninada fica toda apaixonada com Jesus, né? Achando que coisa legal, né? Jesus, poxa, que bacana e tal, e tal, e tal. Tá. Depois a catequese vai avançando e eles dizem, olha, aí um dia então prenderam Jesus. Aí os meninos ficam tudo assim, nossa, que coisa horrível e tal. Aí bateram em Jesus. Nossa, não, aí é demais, não sei o que e tal. Mataram Jesus. Não. Aí os meninos ficam tudo assim, triste, chateado, até com raiva daqueles que mataram Jesus e tal. Mas a catequista vai completa assim. Mas aí a morte de Jesus salvou vocês dos seus pecados. Os meninos faziam, então peraí. Então até que a morte de Jesus não foi ruim, não. Então foi bom ele morrer, porque aí me salva dos meus pecados. Peraí, será que é assim mesmo? Nós não estamos entendendo direito? Vamos entender. Aquele Deus que Jesus nos apresentou, o tal Deus Pai, que perdoava tudo e a todos, será que tem assim uma lógica que ele exigisse o sangue de um filho para poder libertar os outros? Vocês que são pais, mães aí, vocês conseguem imaginar uma situação dessa, em que você matasse um filho seu para salvar outro? E ainda pior, você matasse um filho bom para salvar aquele ruim que só faz coisa errada? Então a gente precisa entender essa história. Porque será que é assim mesmo? Bom, a nossa catequese ensina, com toda razão, que a morte de Jesus trouxe a salvação ao mundo. Tá bom, mas de que jeito? É nesse sentido de que o sangue de Jesus na cruz, ao escorrer, lavou a minha alminha e tirou meu pecado? Não é isso. O que é mesmo, então? É porque, primeiro a gente for pensar, Jesus não morreu, né? Jesus foi assassinado. É muito diferente. Né? Morreu o sujeito atropelado, o outro estava doente e tal, mas Jesus não morreu. Jesus foi assassinado. E por quê? Ele foi assassinado porque as coisas que ele dizia e fazia iam contra as injustiças da sociedade aonde ele estava vivendo. Tanto as injustiças sociais, econômicas, como também as injustiças religiosas e políticas. E Jesus se colocou contra aquilo, mostrando que a gente devia cuidar uns dos outros, que Deus era pai de todos, que era pai nosso, e que não podia explorar uns aos outros daquele jeito e tal. Que era injusto uma sociedade com alguns muito ricos e outros passando fome, que aquilo não era reino de Deus. E aquilo incomodou as autoridades do tempo e Jesus foi condenado, assassinado. Tá bom. Então, qual é o sentido da morte de Jesus? A morte de Jesus ganha sentido quando ela é colocada como ápice da sua vida. Então, Jesus foi assassinado não por engano, e nem foi atropelado por um camelo em alta velocidade em Jerusalém. Né? Jesus foi assassinado por causa das suas posições a favor do reino de Deus, a favor dos mais pobres, as suas posições contrárias às injustiças que ele tinha. Então, em que sentido nós vamos nos salvar?
com a morte de Jesus? Na medida em que a gente assumir a vida de Jesus, viver como Jesus viveu, amar como Jesus amou, falar como Jesus falou. A morte de Jesus nos salva enquanto ele nos mostra que essa luta pelo reino de Deus, ela tem que ser levada até no fim. E a gente desiste muito fácil. A gente às vezes não tem coragem de tocar para frente nem um grupo de reflexão, nem um grupo de Bíblia. A gente fica com preguiça de ir. Veja bem, nós temos que fazer esforços muito grandes para trazer para todos essa perspectiva do reino de Deus. Então, a morte de Jesus nos salva porque ela é consequência de uma vida coerente a serviço do reino de Deus. E eu vou me salvar. E salvar de quê? Salvar dessa vida ruim, esquisita, cheia de defeitos, cheia de preguiça. Eu vou me salvar dessa vida e vou fazer uma experiência de céu, uma experiência da presença de Deus, à medida em que a minha vida tiver uma coerência no segmento do que Jesus propôs para mim. Que nós todos tenhamos uma sexta-feira santa muito cheia de reflexão, uma sexta-feira realmente santa, muito mais do que deixar de comer churrasco, carne e tal, que realmente seja uma sexta-feira de conversão, e que essa conversão nos leve à maravilha da ressurreição no domingo de Páscoa. Pergunta: que dia da semana se comemora a ressurreição de Jesus? Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Falando de Bíblia, com o Padre Marcos Picalho. Para participar da promoção, responda a pergunta através do WhatsApp 991006003. Não esqueça de colocar seu nome completo e o número do CPF. Na próxima segunda, às 10h30 da manhã, na programação da RU, vamos saber quem ganhou o Vale Compras no valor de R$250. Falando de Bíblia. Um oferecimento... Frank Chapeamento e Pintura, especializado em retoques de veículos nacionais importados. Rua 1, loteamento 4 de agosto, número 360, bairro Três Vendas. Ligue 32837454 ou mande um WhatsApp para 984146806. Frank Chapeamento e Pintura.